Ok. Bom, então vamos abrir aqui mais um seminário discente, né, organizado aí pelos mestrandos do programa de pós-graduação da Universidade Positivo. Deixa eu só admitir mais algumas pessoas que estão entrando agora. Então, muito bom dia a todos. Bom dia, doutora Luciane, nossa palestrante de hoje, né? Eu só gostaria, antes de nós darmos início, né, de ressaltar que eu vou colocar no chat ali um link do Google Forms, né, para que todos os presentes possam estar preenchendo o formulário, né, e nos enviando para que a gente possa atribuir a presença e emitir o certificado de participação. Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Luciane Evelyn Cleto Meluso Teixeira de Freitas, né? A doutora Luciane, ela é a mestra, né, do programa de pós-graduação aqui da nossa universidade, Universidade Positivo, e a Luciane hoje vai discorrer um pouco sobre a dissertação, né, dela já defendida, que concedeu a ela aí o título de mestra, cujo tema é a efetividade da atuação do Ministério Público no primeiro e segundo graus de jurisdição na proteção do patrimônio público. Né, a doutora Luciane, ela é promotora de justiça aqui no estado do Paraná, então ela vai nos contar um pouco sobre como foi a pesquisa dela, né, quais foram aí os dados que ela obteve, né, com essa pesquisa, e nos mostrar, né, como que se desenvolveu essa pesquisa empírica no âmbito do mestrado. Luciane, obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite de participar aqui desse evento. Então, concedo aí a palavra a você, por gentileza, fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço muito essa oportunidade que a Universidade Positivo está nos dando. Tenho muita admiração por você, doutora Luciana Valderrama Vaz, Obrigada. que é professora do Núcleo de Prática Jurídica da UP, e eu acredito que ali deve acontecer muitas coisas interessantes, e os alunos adoram esse Núcleo de Prática Jurídica, que é onde realmente as coisas acontecem. Então, muito obrigada por ser a minha mediadora. Bom, enfim, eu vou falar sobre a efetividade do Ministério Público do patrimônio. Uma análise de sua atuação no primeiro e segundo graus de jurisdição no ano de 2014 ao ano de 2019. Esse é o título do meu trabalho. E eu fiz uma dissertação fazendo um recorte temporal de 5 anos, então, para buscar a atuação do MP junto ao primeiro e segundo graus de jurisdição. Então, iniciou em fevereiro de 2014 e terminou em dezembro de 2019. O que eu fiz? Eu busquei dados no Projude, todas as ações interpostas pela Promotoria do Patrimônio Público de Curitiba, Foro Central, perante as 5 varas da Fazenda Pública de Curitiba. Resultou essa busca de dados em 196 ações. Então, nesse período, janeiro de 2014 a dezembro de 2019, o MP de Curitiba interpôs perante o patrimônio, perante as varas da Fazenda Pública, o MP do Patrimônio de Curitiba, ações cíveis, 196. O que eu fiz? Dividi perguntas numa tabela Excel e o CPJus, Centro de Pesquisas Jurídicas da Universidade Positivo, colheu os dados para mim. Respondeu em formulário eletrônico as perguntas que diziam respeito aos requisitos da petição inicial, a sentença prolatada, as sanções, aos recursos, as provas produzidas, enfim, resultou uma gama de gráficos. Eu vou, daqui a pouco,
compartilhar com vocês para a gente para mostrar como é que esses dados foram trabalhados. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, dá licença para dar início. Vamos lá. Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, não está querendo. Eu acho que, doutora, você tem que clicar no primeiro slide lá em cima, né? Uhum. Se bem que agora acho que já deu, não deu? Acho que não. Eu vou Não. tentar de novo, só um pouquinho. Eu acho que você pode, isso, entrar de novo. Ah, é que eu estava aqui naquele que a gente testou antes. Ainda não está compartilhando. Só um minutinho, vamos lá. Essas coisas são meio complexas. Isso. Aí Pronto. agora vai dar certo. Prontinho. Então, está aí o título do trabalho, né? A efetividade do Ministério Público do Patrimônio, uma análise de sua atuação no primeiro e segundo graus de jurisdição do ano de 2014 ao ano de 2019. Meu orientador foi o professor Dr. Eduardo Faria Silva. Bom, o tema desse trabalho, ele encontra vinculação com o Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável 16, que descreve que... Deixa eu só tirar aqui minha tela para na frente. Esse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 16 é definido como paz, justiça e instituições eficazes. Então, é bem nessa palavra, instituições eficazes, que o meu trabalho está inserido. Por quê? Porque o Ministério Público, sendo uma instituição eficaz, ele estará aderindo ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 16. Esse objetivo pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todas e todas e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Instituições eficazes e responsáveis. Compete ao Ministério Público internalizar e difundir o processo de implementação da agenda para alcançar a eficiência almejada como instituição responsável, consoante o objetivo 16, porquanto, como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, deve, de igual modo, adotar e inserir a Agenda 2030 em seu planejamento estratégico, utilizando-se da base de dados publicados pelos órgãos oficiais de acompanhamento e implementação dos ODS. Propõe-se, então, nesse trabalho, mais efetividade da promotoria de justiça na área de proteção do patrimônio público, com a aderência da Agenda 2030 pelo MP, pois os temas dessa agenda estão atrelados às funções constitucionais exercidas pelo órgão, que aqui, no que nos interessa, o direito à boa administração pública, o direito à segurança em combate à corrupção, envolve atribuições dessa promotoria. Então, o Ministério Público e pronta atuação. A sociedade brasileira vivencia alarmantes índices de corrupção, agravados pela insuficiência de mecanismos de controle, inoperância dos meios de prevenção aos desvios de dinheiro público e impunidade, resultante, entre outros fatores, da morosidade do trâmite dos processos judiciais e do baixo índice de punição efetiva na área da improbidade administrativa.
Almeja, assim, então, pronta atuação do Ministério Público de modo a fornecer à coletividade resposta às suas necessidades contemporâneas, visando a pacificação e a justiça social. Atualmente, nós estamos vivenciando mesmo uma avalanche dessa matéria de improbidade administrativa, porque está acontecendo o projeto que modifica a lei de improbidade administrativa, elastecendo alguns itens, como o elemento subjetivo, dolo, retirando a culpa, modificando o prazo prescricional, enfim, modificando de uma forma que, para o Ministério Público, será muito mais difícil o combate à corrupção para a aplicação dessa lei. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento crucial na área da improbidade administrativa. E o que a sociedade quer? A sociedade quer a boa governança, a administração pública correta, aquela que estabelece um vínculo com o cidadão, um vínculo de confiança. O cidadão escolhe o seu governante para administrar e espera dele uma boa administração. Isso é um direito fundamental. E o Ministério Público, como instituição essencial à justiça, que defende a ordem jurídica, a democracia, ele está ao lado do judiciário de forma assim essencial, de forma que o combate à corrupção através de uma ação de improbidade administrativa tem que ser efetiva. Então, as atribuições do promotor do patrimônio público. O promotor do patrimônio possui atribuições para promover todas as ações judiciais cíveis necessárias para a proteção dos princípios da administração pública. Lembrando os princípios, o artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece expressamente os princípios da administração pública, e entre eles o princípio da eficiência. Então, o promotor ele pode promover todas as ações judiciais cíveis baseados nesses princípios e a proteção do patrimônio público, inclusive em seu aspecto moral, até mesmo ação de ressarcimento e ação de improbidade administrativa, estas nos casos em que se investiga a participação de agente público ou equiparado, conforme disposto no artigo 2º e 3º da Lei 8.429, de 92, que é a nossa atual e vigente lei da improbidade administrativa. O órgão de execução do MP, para ser efetivo, deve buscar alcançar o resultado que realmente atenda ao interesse coletivo na área de proteção do patrimônio público, de modo a afastar injustiças decorrentes da corrupção. Propõe-se aqui, quanto mais efetividade houver no órgão, melhor será para a sociedade destinatária final dos resultados do combate à corrupção. Então, no combate à improbidade administrativa, nesse trabalho, o objetivo é sugerir reflexões por meio de pesquisa empírica, como já adiantei no início, sobre como aperfeiçoar a atuação do Ministério Público contra a proteção do patrimônio público no primeiro e no segundo graus de jurisdição, de modo a alcançar êxito no processo. O Ministério Público, como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, conforme disposto no caput do artigo 129 da Constituição Federal, 127 da Constituição Federal, tem incumbência na promoção da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O artigo 129, inciso 3, parágrafo 1º da Constituição Federal, ampliou a legitimação do Ministério Público para propor ação civil pública na defesa dos interesses coletivos. Os princípios que regem a administração pública e a lei da improbidade administrativa. Como eu já tinha dito, no artigo 37 caput, estão aí os princípios que norteiam a administração pública. Então, nós podemos dizer aqui a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E para regulamentar o parágrafo 4º do artigo 37 da Lei da Constituição Federal, foi promulgada a Lei de Improbidade 8.429/1992.
No presente trabalho, como objetivo específico, busca-se a análise da atuação ministerial junto a 196 ações judiciais cíveis constantes no PROJUDE, Sistema de Processo Eletrônico do Judiciário do Paraná. Número este correspondente ao total de ações ajuizadas pelo Ministério Público através das Promotorias de Proteção do Patrimônio Público da Comarca de Curitiba, Foro Central. Então, o período estabelecido foi 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2019, perante as 5 varas da Fazenda Pública. Para tanto, realizou-se um mapeamento de todas as ações judiciais propostas nesse período, sendo as informações colhidas do sistema PROJUDE. Os dados foram coletados e analisados pelo Centro de Pesquisas Jurídicas da Universidade Positivo, respondendo-se a formulário eletrônico com as perguntas elaboradas, resultando após minuciosa conferência em tabela Excel, figuras e gráficos. Então, está aí. O primeiro dado que se colheu e que é digno de nota, eu vou trazer para vocês, me resultaram 41 figuras. Eu não vou trazer todas, por causa do tempo, mas esta primeira, ela é importantíssima. Percebam vocês que das 196 ações, apenas 14% tiveram trânsito em julgado da ação no período assinalado. O que isso significa? Significa que 169 ações, ou seja, 86% de todo o conjunto pesquisado, são 169 ações, ainda estão em trâmite. Ainda estão em trâmite hoje, em 2021. Então, o período pesquisado foi janeiro de 2014, dezembro de 2019, mas ainda estão em trâmite 169 ações. Isso nos faz refletir sobre o tempo razoável de duração do processo. Mas eu trago aqui também um dado importantíssimo. As ações de improbidade administrativa, elas são complexas, porque elas dependem de análise de auditoria, de análise documental. Muitas dependem de produção testemunhal, né? Produção de prova testemunhal. Todos sabemos da dificuldade em se intimar as pessoas nos seus respectivos endereços. Tudo isso, esse conjunto de fatores, contribui de forma decisiva na duração do processo. Então, as ações de improbidade, por sua complexidade, elas tendem a demorar mais. Outro dado. As provas juntadas à inicial. Analisando as provas que acompanharam a inicial, nós detectamos que 71% delas eram auditorias. Então, o Ministério Público, em sede de inquérito civil, produziu em 71% do conjunto pesquisado 139 auditorias. Depoimentos de testemunhas ou requeridos em sede de inquérito civil, em 56%, um pouco mais da metade do conjunto pesquisado tiveram esse tipo de prova. Documentos fornecidos pelos órgãos públicos, 96%. Aqui é importante notar que o inquérito civil, ele é privativo do Ministério Público, no sentido de colher elementos essenciais à correta propositura da ação. E uma das primeiras providências que o promotor do patrimônio público faz quando recebe uma denúncia que envolve patrimônio público é oficiar ao órgão responsável para que decline todos os elementos, todos os documentos atrelados àquela denúncia. E os documentos principais que nos são enviados são cópias integrais dos procedimentos administrativos obrigatórios que fundamentam
o ato administrativo embargado. Então, realmente, a produção de documento através dos órgãos públicos é a principal prova que acompanha as iniciais de improbidade. Peças de outras ações penais ou cíveis também acompanham em 46% do conjunto pesquisado. Por quê? Porque muitas improbidades administrativas, elas têm ao seu lado, paralelamente correndo, as ações penais, porque nem todo crime todas as improbidades administrativas, elas podem resultar em crime, mas acontece que o inverso é o comum. Acontece o crime, acontece a ação penal, paralelamente, acontece até a condenação criminal. Aí vem para o Ministério Público do Patrimônio tentar a ação civil correspondente. Todo crime corresponde a uma improbidade. Por quê? Porque o agente público, quando comete um crime, ele pelo menos quebrou o princípio da legalidade, né? Então, pelo menos ele está inserido no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa ao deixar de atender o princípio da legalidade. Voltando aqui. Outra peça principal aqui, outra prova que acompanha a inicial são as peças do inquérito civil correlato. Quase a totalidade. Não foi 100%, por quê? Porque nem todas as ações pesquisadas são de improbidade administrativa. Então, muitas têm obrigação de fazer, mais para frente eu vou mostrar os objetos das ações. Mas a maioria teve o inquérito civil correlato. Então, isso é uma prova importante, porque foram os elementos que levaram ao convencimento do promotor para entrar com aquela ação, para ingressar com a ação. E outros aqui, que seriam provas, assim, indiciárias, que mais tarde eu vou comentar. O objeto da ação. Nesse conjunto de 196 ações, nós encontramos, principalmente, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que é a quebra dos princípios da administração, e artigo 927 do Código Civil, 33 ações, e esse aqui são as ações de ressarcimento. As ações de ressarcimento que são propostas, muitas vezes porque prescreveu o ato de improbidade administrativa, mas o ressarcimento do dano ao erário é imprescritível. Então, em que pese acontecer a prescrição da improbidade administrativa, mesmo assim o promotor do patrimônio entra com ação de ressarcimento. E aí veio aqui 96 ações, elas tiveram sucessivamente artigo 9, que é o enriquecimento ilícito, artigo 10, que é o dano ao erário, e o artigo 11, que é a quebra dos princípios. Por que tem essa maioria aqui, os três pedidos, os três objetos? Existe um protocolo, podemos chamar assim, protocolo, em que o promotor do patrimônio ele deve buscar inserir aquele ato de improbidade nos três tipos previstos na lei de improbidade. Por quê? Porque se o juiz não se convencer de um, sucessivamente ele pode adequar a conduta do investigado no segundo artigo, se não no terceiro. Geralmente, quando um agente público comete um dano ao erário, ele também estará quebrando os princípios da administração pública. Então, por isso, muitos atos de improbidade, eles são enquadrados nos três tipos, já por natureza mesmo. Outro dado importante, a inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à ação. Nessas 196 ações pesquisadas, sim. A resposta foi sim. Isso demonstra que o Ministério Público do Patrimônio ele não propõe ações temerárias. Isso que deu para ver nesse período pesquisado. A ação deve ser instruída com documentos suficientes da existência do ato de improbidade ou razões fundamentadas da impossibilidade da apresentação dessas provas. Verificou-se pelos dados coletados
que 100% do conjunto pesquisado foi instruído com documentos suficientes à propositura da ação. Então, o mínimo indício de improbidade administrativa, isso que deve trazer o documento. Geralmente, documentos fornecidos pelos órgãos públicos, testemunhas, a própria denúncia, e até mídias sociais, jornais, enfim, os documentos indispensáveis à ação nesse período pesquisado, nesse conjunto de 196 ações, foi atendido esse requisito. Tipo de ação. Então, aqui eu posso explicar para vocês que nem todas são de improbidade administrativa, mas a maioria, 146 ações de 196 são de improbidade administrativa. Em segundo lugar, temos 39 ações de ressarcimento nesse período pesquisado. Encontramos uma rescisão contratual, uma obrigação de fazer, 3 obrigações de fazer e nulidade de ato administrativo, uma improbidade administrativa com ressarcimento, geralmente com mais de um réu, em que um deles teve a prescrição do ato de improbidade. Então, contra esse, cabe só o ressarcimento. Encontramos uma homologação de acordo de leniência, que diz respeito ao crime de combate à corrupção, aquela legislação nova, e que visa penalizar as pessoas jurídicas, né? Encontramos uma homologação de acordo de leniência no âmbito da Operação Quadro Negro. Essa operação, ela, se vocês não lembram, diz respeito àquelas improbidades administrativas detectadas por terem sido fraudadas auditorias, foram pagas obras para construção ou reforma de escolas estaduais no estado do Paraná. Contudo, não aconteceram tais obras, né? Porque as auditorias foram fraudadas. Então, uma empresa resolveu fazer o acordo de leniência com o Ministério Público e ele foi homologado. Inclusive, houve já o cumprimento desse acordo no sentido de recolhimento aos cofres públicos do valor estipulado nesse acordo. Teve uma ação civil pública de obrigação e uma ação civil pública declaratória de inexistência de vínculo e ressarcimento. Outro dado importante, foi proferida a sentença final, né? Nessas 196 ações, somente em 35% houve a sentença final. O que isso nos traz? 35% do conjunto analisado durante o período mencionado corresponde a 69 processos. Então, num período de 5 anos e 11 meses, nós tivemos 69 sentenças finais. Como eu já tinha dito antes, o tempo razoável de duração do processo na área do patrimônio público, esse tempo ele é mais elástico, porque as ações são mais complexas, demoram mais. Mais para frente eu vou mostrar principalmente um fator que gerou essa demora. O principal fator foi a demora em encontrar as pessoas, ou para notificar para a defesa prévia, ou para contestar a ação de improbidade. Porque a ação de improbidade tem 2 momentos. Primeiro, o momento da defesa prévia. Só depois dela, o juiz recebe ou não a ação de improbidade administrativa. E quando ele recebe a ação de improbidade administrativa, ainda vai ter a fase da contestação. Nessa segunda fase, às vezes a gente não encontra mais o requerido. Então, muitas dessas ações ainda estão ali na fase de defesa prévia ou contestação. Em que fase o processo se encontra? Então, aqui, nós encontramos a maioria das ações aguardando audiência de instrução e julgamento e ou juntada de documentos comprobatórios. São 46 ações. 38 ações aguardam o recurso contra a decisão final. 38 ações. 29 ações aguardam a citação dos requeridos. E outras 20 aguardam a notificação para a defesa prévia. Somando, então, esses 2 dados, são 49 ações. Então, temos mais ações na fase de notificação para defesa prévia ou citação
do que ali aguardando a audiência de instrução e julgamento. Então, isso é muito importante mostrar que esse fator de encontrar, localizar as pessoas, ele ainda é um entrave no Poder Judiciário. E não é por culpa do Ministério Público ou por culpa do Poder Judiciário, enfim. É porque realmente as pessoas não são encontradas nos endereços oficialmente declinados. E causando, então, um esforço do promotor e também do judiciário na busca desse dado. Né? Ainda temos 16 ações nas quais foi proferido ou aguarda a decisão final, 15 ações nas quais proferido ou aguarda a decisão que recebe a inicial, que é aquela depois da notificação de defesa prévia. Temos aqui, aguardando a apresentação de contestação ou impugnação 3, e apresentando alegações finais, outras 3. 38 aguardam recurso contra a decisão final. Quando tiveram as 69 sentenças finais, quais as sanções proferidas? Principalmente, pagamento de multa civil. Foram 18. 13 foram ressarcimento integral do dano. Isso porque em muitas delas não teve dano. Daí, porque o ressarcimento integral do dano obrigatoriamente deve existir na sentença quando há dano. Quando não há dano, não. Então, temos aqui 4 perdas da função pública. Veja esse dado aqui, é importante mostrar o quanto ainda é tímido, né? Colocar essa sanção, que eu diria que é a sanção mais rigorosa da improbidade administrativa, e que querem cercear nesse novo projeto de lei da improbidade administrativa, exatamente essa sanção. Eles querem limitar essa sanção. Proibição de contratar com o poder público também só tivemos 6, achei tímido. Suspensão dos direitos políticos, outras 3, também muito tímido. Nulidade de ato administrativo, nós conseguimos em uma ação. Condenação de obrigação de fazer e não fazer, conseguimos em uma, e 2 de obrigação de fazer também. Aqui, nessa pizza, nós podemos perceber que 36% das ações, 36% de 196 ações foram extintas com julgamento de mérito. Esse quadro se apresenta principalmente quando foram 17 ações. Esse dado de 36% extintas com julgamento de mérito corresponde a 17 ações. Esse dado foram rejeitadas, então essas ações foram rejeitadas na forma do artigo 17, parágrafo 8 da Lei de Improbidade Administrativa, correspondendo à decisão de extinção com julgamento de mérito, uma vez que o magistrado não se convenceu da existência do ato de improbidade administrativa. Então, essas 36%, esse dado de 36% dessas 17 ações foram rejeitadas depois da fase de defesa prévia. O juiz não aceitou a ação de improbidade. Todas elas foram manejados recursos pelo MP, em todas elas. Nós podemos perceber aqui esse dado, 20% aqui foram extintas parcialmente, foram improcedentes, 20%. Então, 36% foram extintas depois da defesa prévia, porque não houve convencimento do magistrado, e 20% foram improcedentes. Esses 20% correspondem a 14 processos. As sentenças finais foram de improcedência da demanda. E aqui, em 24%, nós encontramos as sentenças procedentes. 24% desse conjunto de 69 foram julgadas procedentes, corresponde também a 17 ações. Então, se a gente notar as sentenças de procedência em relação às de improcedência, houve
uma efetividade da atuação do MP e também do Judiciário no combate à corrupção. 13% foram parcialmente procedentes, então a gente pode somar essas duas aqui e dizer que houve êxito nas ações de improbidade, houve maior êxito em relação às que não foram aceitas ou as que foram julgadas improcedentes. Apenas 4% foi extinta sem julgamento de mérito, 1% extinta parcialmente sem julgamento de mérito e outro 1% extinta com julgamento de mérito em relação a um dos réus. Sobre esse conjunto pesquisado, a pergunta que se respondeu: a sentença foi transitada em julgado? Ou seja, a maioria não. A grande maioria não foi transitada em julgado. Por quê? Porque aconteceram os recursos. Em 33% sim. O que isso quer dizer também? É possível, então, observar que quase 70% dos feitos pesquisados houve recurso em face da sentença final. Aqui na próxima. Olha, 70% houve recurso em face da sentença final. 30% não. Então, em conclusão, o que eu trago desse conjunto pesquisado de 196 ações? A pesquisa empírica revelou a atual situação dos feitos em análise, muitos ainda em fase instrutória, a maioria sem trânsito em julgado, demonstrou um número reduzido de sentenças finais e muitas sentenças de extinção com julgamento de mérito, caso em que o juiz rejeita a inicial de improbidade administrativa. A interposição de recursos, de igual modo, é alta, sendo que poucos dos feitos estão na fase de cumprimento de sentença. Eu posso contar para vocês que três processos estão na fase de cumprimento de sentença e todos os três aguardam a notificação dos investigados para recolherem aos cofres públicos a pena de multa, 2 para recolherem a multa e 1 para obrigação de fazer. Então, somente 3 estão em cumprimento de sentença desse período pesquisado. 25% das ações em pesquisa ainda estão em fase de notificação para a defesa prévia da parte requerida ou na fase de citação, após o recebimento da inicial. 23% ou 46 processos encontram-se na fase instrutória, demonstrando morosidade no andamento processual, que eu já comentei com vocês, e é por causa principalmente da complexidade da matéria. Os recursos, quanto ao número de recursos manejados, no total de 99, durante o período pesquisado, dado que corrobora com o alongamento do prazo de duração dos processos em análise. Importante notar que do total pesquisado de 196 ações, em 75 foram ofertados os recursos pelo MP. Cumprimento de sentença das ações judiciais julgadas procedentes ou parcialmente procedentes que tiveram trânsito em julgado da ação, em 3 ações instauradas, 2 em 2015 e 1 em 2016, houve a sanção de pagamentos de multa civil, as quais ainda estão em sede de cumprimento de sentença, não havendo recolhimento do valor da multa civil até o presente momento, sendo a atual fase processual desses feitos a de intimação dos requeridos para o pagamento. Um dado importante esse. O resultado da pesquisa empírica, então, nos mostra a atuação ministerial junto às 196 ações promovidas pelo Ministério Público do Patrimônio de Curitiba revelou que foram intentadas ações cíveis, com fulcro nas leis 8.429 de 92 e 7.347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública, em grande parte com provas suficientes e imprescindíveis à propositura da ação, bem como com o inquérito civil correlato, que acompanhou a maior parte das demandas. A morosidade dos processos judiciais não pode ser atribuída a uma única circunstância,
porém se trata de um conjunto de fatores que levam a esse trabalho, principalmente considerando a complexidade da matéria. E, enfim, no meu trabalho, eu sugeri, ali no item das conclusões, e eu tomo a liberdade aqui de buscar, mostrar para vocês, algumas medidas que o promotor do patrimônio poderia tomar para que não houvesse, para abreviar o período do processo, e seria, assim, principalmente, trazer elementos que facilitassem a compreensão da leitura do juiz no momento de aceitar a ação de improbidade. Quais são esses elementos? Tabelas demonstrando os valores, o quadro de responsabilidade, prints de documentos, fotos, né? Fotos de documentos, fotos de desvio de dinheiro, fotos da auditoria, mostrando exatamente aquele pedaço, aquele momento em que houve a transferência bancária de um lado para o outro. Enfim, elementos que possam, um sumário das provas que acompanham a inicial, que possam facilitar a compreensão do julgador no momento de receber a ação. São medidas importantes que o promotor do patrimônio público pode tomar, também como outras, entrar com a ação, já tendo os endereços oficiais das partes buscados junto aos inúmeros sistemas que temos acesso, como o Cinesp, entre outros, a busca patrimonial desses investigados também, já com ofícios, respostas por essas buscas, já podemos mostrar para o juiz, não pedir para que se oficie atrás desses elementos, mas já entrar com as ações com esses elementos. Isso facilita também o andamento processual e a brevidade do processo. Enfim, eu me coloco à disposição, agradeço muito a atenção de todos, vou parar aqui de... Muito bem, Luciane. Tua pesquisa realmente, né, como ouvimos aí nos comentários, né, do mestrado, foi uma pesquisa muito relevante, né, tanto para a sociedade quanto para a instituição, né, do Ministério Público em que você atua, né. Houve também recomendação, né, de publicação realmente, né, dessa tua pesquisa, justamente por esses dados que você nos trouxe aí bastante relevantes. E eu agora abro, então, para perguntas, né, dos nossos participantes aqui, sala cheia, né, isso é muito bom. E eu tenho aqui o Alexandre Silva, que está com a mão levantada, né, Alexandre? Por favor, fique à vontade, Alexandre, para fazer a sua pergunta. Obrigado, bom dia a todos e todas. Gostaria de Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de perguntar à doutora Luciane, uma dúvida que me ocorreu a partir da fala dela, ela comentou a questão de se encontrar as partes, né, através do endereço. Quando não se consegue intimar uma pessoa, porque ela não é encontrada, cabe ao judiciário buscar meios de conseguir isso, ou a parte que moveu a ação, a parte que deveria se incumbir de buscar, encontrar a outra parte, digamos assim. Posso ouvir, já responder? Na medida em que o Ministério Público é o autor da ação de improbidade administrativa, cabe a ele trazer esse dado. Então, ele é intimado para buscar os endereços da parte. O grande problema é que os sistemas oficiais que o Ministério Público tem acesso são os mesmos que o Judiciário tem. Quando o endereço da parte não é nenhum daqueles oficiais, digo assim, dentro do Cinesp, dentro do TRE, dentro da... Todos os sistemas que o CAEX, o nosso Centro de Apoio às Promotorias, na execução das promotorias, esse CAEX, ele tem, ele nos conecta a vários sistemas, e se a gente não consegue ali esses endereços, a gente tem que pedir para o juiz, através do oficial de justiça, e buscar nos endereços possíveis.
Então, é um trabalho hercúleo que o Ministério Público encontra, porque muitos agentes públicos mudam de estado, mudam de cidade. É muito mesmo difícil encontrar quando a pessoa quer se esconder. É isso. Mas é o Ministério Público que tem que produzir esse elemento. Entendi, doutora. E essa mesma mecânica se aplica a outros tipos de processo, por exemplo, em que o autor da ação é uma pessoa comum, não do Ministério Público, por exemplo? A parte que move a ação é que teria de, da mesma forma como a senhora explicou, a parte é que teria de se encarregar de informar outros endereços quando a pessoa não é encontrada? Sim, normalmente, pela sistemática do Código de Processo Civil, é o autor da ação que tem que trazer o endereço da parte, né? Daí, quando ele encontra essa dificuldade, ele pode pedir ajuda para o judiciário oficiar para os órgãos oficiais, né? Porque, normalmente, o advogado não tem acesso aos sistemas oficiais os quais o Ministério Público tem acesso, né? Então, ele tem que requerer ao juiz oficiar para os órgãos oficiais, né? Como TRE, sistemas de registro de imóveis, sistemas de até registro de armas, são tantos Bacenjude, né? Também. Bacenjude, são tantos os sistemas que até me enrolo aqui para dizer, mas eu tipo assim, no geral, o Ministério Público tem acesso, após cadastro, a muitos deles. E como o Ministério Público tem acesso, não cabe ficar pedindo ao juiz para oficiar para esses lugares. Como ele é autor da ação, ele vai atrás desse trabalho todo e traz já os endereços possíveis e pedindo, inclusive, para que seja citado ou intimado por oficial de justiça com hora marcada. Também tem essa possibilidade de citar com hora marcada, porque às vezes a pessoa se esconde no próprio endereço, né? Mas normalmente é um ônus da parte autora. Tá ótimo então, doutor. Muito obrigado. E, Luciane, aproveitando o gancho, né, do Alexandre, assim, uma curiosidade que me surgiu, assim, no caso do réu ali, não ser localizado, cabe a citação por edital. Digamos que esgotou todos os meios de tentativa de localização, cabe a citação por edital. Na ação de improbidade administrativa, eu não vejo efetividade nesse tipo de citação. Porque, ora, o juiz não vai se convencer do fato no final, porque não vai ter os elementos do lado de lá, né? Os elementos contrários, o contraditório não vai se estabelecer de forma segura, e eu não vejo, normalmente, quando a gente não encontra, a gente pede para suspender a ação e nós vamos atrás na busca. Inclusive com nossos oficiais de promotoria. Nós temos para fazer essa busca do endereço da parte. Eu já encontrei parte através do filho no colégio. E hoje em dia também se encontra. E hoje em dia também a gente tem as redes sociais, né? Eu falo assim que com as redes sociais, hoje em dia a gente às vezes até consegue, né? Encontrar aquele que está aí se ocultando, né? Mas é muito interessante, né? Porque a gente verifica que um dos entraves, né, do deslingue desse tipo de ação é justamente essa questão, né, da dificuldade da localização, né, da citação, né, do réu. Nas ações de improbidade não há citação por edital. Não é. Tá bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Luciane sobre a pesquisa? Então tá. Luciane, você tem algum meio de contato que de repente você gostaria de disponibilizar, né, para o pessoal da graduação, de repente, alguma dúvida que surja, né, a respeito da sua pesquisa? Gostaria de deixar disponível? Pois não. Minhas funções dentro do Ministério Público do Estado do Paraná é como promotora titular da primeira promotoria do Patrimônio Público de Curitiba. Então, o e-mail dessa promotoria é curitiba.patrimonio1@mppr.mp.br. O meu e-mail pessoal funcional é luciane.f, F de Freitas, @mppr.mp.br. Então, eu exerço minhas funções atualmente ali na primeira Promotoria de Patrimônio Público de Curitiba
E eu estou acumulando também minhas funções em segundo grau, na terceiro grupo civil, das Procuradorias de Justiça, junto ao gabinete do segundo procurador, que é a matéria previdenciária dos acidentes de trabalho. Também me coloco à disposição. Legal, bacana. Então, Luciane, parabéns, né, pela tua pesquisa, realmente, né, como eu falei inicialmente, é um trabalho muito relevante, trazem dados aí importantes, né, até então não explorados, né, pela instituição, né, do Ministério Público, então, com certeza, isso tende, né, a transformar o seu trabalho, né, e o trabalho também aí de outros promotores, né, na busca aí da instauração desse tipo de procedimento, né, e nos faça repensar também, né, o modo, né, de trabalho, né, nesse tipo de ação aí por parte da promotoria, né. E eu Sim. parabenizo aqui também, né, a promotoria, porque a gente vê, assim, o árduo trabalho, né, dos promotores, né, e eu digo também não só na matéria, né, do patrimônio público, mas em tantas outras, né, na busca aí da paz social, da justiça social, né, do seu trabalho. Então, é uma instituição aí que eu admiro muito. Eu mesma, quando, na minha época de faculdade, fiz 2 anos de estágio, né, no Ministério Público. Então, é uma instituição realmente fantástica, né, e que tem aí um cunho muito relevante, né, na sua atuação. E que trabalha incansavelmente, a gente sabe muito bem disso, né, doutora Luciane? Nossa, é muito trabalho mesmo, é muito trabalho, cansa, mas a gente vê os resultados. Embora demorem, eles chegam, sabe? A Operação Quadro Negro é um grande exemplo de efetividade do Ministério Público. Eu parabenizo muito a Aisha, minha colega, que também é nossa colega no mestrado, a Aisha Cela Claro Oliveira, que esteve à frente dessa investigação. Nós até fizemos um artigo sobre esse caso. A Operação Quadro Negro ela foi muito exitosa no sentido da devolução aos cofres públicos dos valores desviados e também na condenação pela improbidade administrativa dos agentes públicos envolvidos. Teve muita sentença favorável mesmo. Agora, em grau de recurso, mas as sentenças foram procedentes, a sua maioria. Liminares concedidas, todas, assim, 90% foram concedidas. Isso tudo a esse 18 ações trabalho, né? propostas, com liminares em 16. Bacana, muito bacana. Mas então tá. Eu gostaria de ressaltar aqui, gente, só antes da gente, né, encerrar o nosso encontro, que eu disponibilizei, até coloquei várias vezes ali no chat, né, em razão do pessoal que vai entrando, né, então tem ali um link que é o formulário do Google Forms, para que vocês preencham, para que a gente possa fazer a emissão, né, do certificado desse seminário, né, de hoje. E eu agradeço novamente, Luciane, a sua participação, né, por ter aceito esse nosso convite para participar desse evento, esse evento que a gente pretende aí tê-lo todos os anos na universidade, porque com certeza ele só nos acrescenta conhecimento, né, trocas aí maravilhosas de experiências. É um evento assim que está contando com mais de 50 atividades e isso é muito bacana, né? Mostra o resultado das pesquisas do mestrado, mostra, né, o resultado também de pesquisas no âmbito da graduação. Então é muito bacana e muito proveitoso esse evento. Então eu digo aí que todos que possam aproveitar ao máximo, né, a todas as palestras possíveis. E deixo aqui meu agradecimento, né, Luciane, também em nome, né, de todo o programa, né, de pós-graduação aí do mestrado. E agradeço também os participantes, né, que estão aqui presentes, que puderam estar aí assistindo essa palestra maravilhosa aí da doutora Luciane, que é uma pesquisa com grande esforço, né? Só quem faz uma pesquisa empírica sabe, né, o quanto a gente tem, né, que estudar, que trabalhar nos dados e a gente conta, né, também com essa ajuda maravilhosa do CPJUS, através aí, né, do pessoal da graduação, para nos auxiliar, né, a coletar esses dados e acaba, como eu falei na palestra anterior, né, uma troca de experiência, né, entre o mestrado e a graduação, né, então isso é muito bacana.
Eu que agradeço, doutora Luciana, pela oportunidade, agradeço a Universidade Positivo por toda esse momento de estudo e de reflexão tão importante, e exatamente agora, quando a improbidade administrativa está sendo rasgada perante as nossas leis e Congresso Nacional, e, enfim, eu chamo a atenção, né, de toda a sociedade. Vamos lutar para que essa lei não seja modificada da forma como está acontecendo. Verdade, né? A gente tem que brigar por isso, né? Porque a gente precisa muito aí da atuação, né? Do MP. Mas então tá bom, pessoal. Fica aí um grande abraço a todos, um abraço, Luciane. Espero poder reencontrá-la pessoalmente em breve, né? Tomara que a gente consiga aí esse encontro, né? Eu acho que o Alexandre ergueu a mão novamente. Gostaria de mais uma pergunta? Alexandre, por favor, fique à vontade. Sim, pode ser feita uma pergunta à doutora um pouco fora do tema da pesquisa, especificamente? Claro, fique à vontade. Se eu conseguir responder, tudo bem. Doutora, é uma dúvida que talvez seja dúvida de outros colegas, porque a carreira da senhora, com certeza, é algo inspirador para nós acadêmicos, né? A minha dúvida é uma curiosidade. Quando se inicia a carreira numa promotoria, a matéria, a matéria com a qual se vai trabalhar pode ser escolhida pelo membro ou não? Normalmente, o promotor, ele ingressa na carreira como substituto, né? Promotor substituto. E ele vai para sessões judiciárias onde orbitam as grandes capitais, as grandes regiões metropolitanas ali. Ele não pega uma cidade grande de cara, sabe? Vai lá para Barracão, vai lá para Arapoti, vai lá para... Pode até ser Paranaguá, às vezes pega centro de sessão judiciária, mas ele vai pegar momentos em que o promotor titular está afastado, então precisa de alguém para trabalhar ali. Ele vai substituir pessoas, né? Então, por isso, ele não consegue escolher a matéria. Normalmente, ele pega a clínica geral, né? Nas cidades do interior. Quando ele é titularizado, normalmente, a entrância inicial é também clínica geral. Na entrância inicial é um promotor ou dois no máximo. Sempre a matéria é civil ou criminal, se tiver dois promotores, ou todas as matérias, civil, todas as especializadas, concentrando num só agente público, promotor. É bem difícil. Entendi. Então, aí ele tem que atuar, a senhora falou de civil e criminal, ele não poderia nem escolher, ele vai conforme o que a demanda, digamos assim, a necessidade naquele momento. Ele só vai conseguir escolher quando ele ingressar numa intermediária, daí as promotorias são divididas conforme a matéria, e nas finais, né? Nas finais, no meu caso, é uma promotoria especializada já, né? A gente lida só com a questão de proteção de direito coletivo. Então, eu passei aqui na capital, por exemplo, pela Vara de Registros Públicos e Acidentes do Trabalho. Fiquei ali 8 anos. E ali eu atuava tanto na matéria civil de registro público, quanto na matéria acidentária, que é a previdenciária, né, que por uma exceção legal, a competência fica na Justiça Estadual. Então, a Lei 8.213 de 91. Fiquei 8 anos ali trabalhando nessas duas matérias. Também já trabalhei como substituta aqui em Curitiba, na vara de família, setor alimentos. Eu só falava na matéria alimentos. E criminal, eu fazia plantão criminal aqui em Curitiba. Mas nunca escolhi aqui uma vara criminal. Aqui é bem difícil as varas criminais, tem muito trabalho, muito. Então, assim, escolher mesmo é só na entrância final. Já faz 28 anos que eu estou na carreira, é difícil. Em Curitiba eu estou desde 2019. Então, dá para ver o caminho, né, para chegar até uma promotoria especializada, anda bastante. Então, da intermediária existe uma possibilidade, né? Certo. E em média, assim, e pelo que eu entendi, obrigatoriamente o membro
que está ingressando na carreira, ele vai ter que começar no interior do estado, assim, digamos, né? Ele não começaria na capital ou na região da capital, né? Começa no interior já. Sim. Começa no interior. Quando ele passa no concurso, há uns 6 meses de adaptação em que se fazem cursos de orientação funcional mesmo, né? Aqui em Curitiba. Depois dessa orientação, seguem para o interior e assumem as promotorias que estão vagas para substituição. Aí depois existem os editais para a titularização, né? Daí conforme a vaga abre, você se candidata, se você for o mais antigo, você leva. Daí você vai ser titular em algum lugar. A minha titularidade primeira foi em Barracão. Fiquei lá 1 ano. E eu trabalhava na clínica geral. Era todas as matérias lá. Entendi, doutor. Existe se eu estiver extrapolando o tempo, alguém me avisa aí. Eu só estou com um pouquinho de medo que o link talvez daqui a pouco caia, mas a gente continuamos, tá? Só uma pergunta para a doutora. Se existe uma média do tempo em que o membro começa a atuar na entrança inicial e passe para a intermediária, para que ele tenha essa possibilidade de escolha da matéria? Ele só vai escolher a promotoria que tiver vaga, né? Eu quero civil, mas todas as promotorias civis já estão ocupadas. Então, certo. Se ele quer ir para aquela intermediária, ele vai pegar a vaga que está aberta. Senão, ele espera outro intermediário, ele não é obrigado a ir, né? O movimento na carreira é conforme a vontade do promotor. Ele pode ficar ad eterno na intermediária ou lá na inicial. Entendeu? Entendi. Tá ótimo, então, doutora Luciana. Eu estou vendo que dia 11, já Boa passou. sorte para você, Alexandre. Obrigado, doutora. Obrigado. Mas muito bom, muito boas as perguntas, né? Eu me tenho uma curiosidade e é bacana, né, que a gente possa estar sanando aí essas dúvidas, né? Então, tá bom, gente. Eu agradeço novamente a participação de todos. Um grande abraço para vocês. Luciane, novamente obrigada. Um abraço e espero aí que a gente se encontre. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.